Olá, como vão vocês? Aqui é o Alex AMM Brasil, no AMM Revels. Hoje estarei falando sobre Os Trapalhões, que é um gibi da Bloquinho TV, ano 1 e número 1. Aqui diz que há 2 histórias completas e há uma foto aqui dos Trapalhões, no castelo do tio Arthur. E também tem um anúncio falando sobre uma história do Gato Félix. Como eu estou aqui com uma versão online, infelizmente esta versão não veio a história do Gato Félix. Estarei colocando depois o ano que foi lançado, né, este gibi ali na tela. Porém, eu não sei, parece que é por volta de 1980, alguma coisa, eu não me lembro bem. Porém, existem pessoas que acham isso raro e colecionam. Mas vamos ver o quão terrível são essas histórias. Primeiro aqui começando com Os Trapalhões. Desenhos de Mário Lima. Aqui o Didi, né, e os Trapalhões, eles são retratados aí nos seus traços originais, né, como se fosse realmente uma caricatura deles, né, muito parecido com eles na vida real daquela época. Então aqui eles estão como se fossem um bando de mendigos, né, esta é a história. Daí tem até uma bela mulher ali. Porém, o erro desse gibi, que eu achei horrível, né, são o tamanho de informações e diálogos, né, as sarjetas do gibi totalmente mal organizadas, os balões e os diálogos é totalmente caótico, né? Eu sei que existe piadinha atrás de piadinha, né? Igualmente como os Trapalhões da TV. Então eles tentaram simular, adaptar para o gibi todo aquele caos, né? Para quem já assistiu, né? A Turma do Didi, os Trapalhões, etc. Sabe que eles fazem piada, né? Piada atrás de piada, né? Nas suas frases, coisas sem sentido, tudo para tentar provocar o riso. Mas no gibi fica uma coisa totalmente caótica, desorganizada. Às vezes dá a impressão que cada personagem está conversando sozinho. Aqui no caso existe esta mulher da história que está muito triste, né? Não vejo um motivo tão grande assim para estar triste, para disfarçar que ela é uma trabalhadora vendedora de flores. Ou seja, ela tem vergonha da sua profissão e chora ali, e com grande apelação acaba convencendo a turma, né, do Didi ali a conversar com este empregado aqui, ó, este cara loiro, empregado de uma mansão, para eles emprestarem a mansão enquanto os donos desta mansão estão viajando. Eles quiseram pagar de granfinos, ou seja, simular que eles vão fazer uma festa de gente rica. Somente tudo isso para impressionar a filha dela, que na verdade vocês vão ver que é apenas uma pirralha, né, uma criança pequena. Então eles se deram todo esse trabalho, né, um bando de mendigo, como eles mesmos disseram. Então eles começam a treinar, né, como se comportar como ricos, por exemplo, colocando livros na cabeça, né, para equilibrar, simular aí uma boa postura. Então toda essa turma aí, eles são mendigos, né, eles mesmos disseram isso. Talvez seja até um exagero, né, falar que são mendigos, mas eles estão ali, né, nesta mansão que não é deles, apenas para fingir e impressionar essa tal menina. Daí de repente também, para tudo ficar pior, chega aí um bando de mafiosos, ladrões, algo do tipo, e diz ali que vai interromper a festa deles quando ocorrer, né, porque eles estavam apenas treinando. Então a história também, além de ser fraca, né, existe todo aquele problema que eu disse, que é totalmente caótico, né, os balões aí, os diálogos, né, piada atrás de piada, não existe às vezes ligação, né? Aqui também, ó, por exemplo, aqui, ó, anuncia com a frase pouco depois, está quase colado com os balões aí, ó, de diálogo. Fica cheio de letras, né? Muitas letras, muito texto, totalmente caótico. Às vezes você sente a impressão que este gibi passa é que você quer ler tudo isso de uma só vez, né? Sem se importar com o que está escrito. Na verdade, ele tira aquele incentivo, aquela vontade de ler. Então a pessoa aí pode se frustrar, né, com essas historinhas aí deste gibi.
E aqui finalmente chega a filha dela, desta mulher, que eles queriam tanto impressionar. Então ali a turma do Didi finge que são ricos, pessoas importantes. E o pior, né, o que parece impressionante é que os donos desta mansão, eles acabaram se convencendo dessa história e acabaram cedendo, né, o espaço para que eles pudessem aí continuar esse grande teatro. E para piorar ali, a menina acaba simpatizando, né, com os tais mafiosos que chegaram ali. E ele, por incrível que pareça, parece ficar encantado com esta menina e acaba fingindo ser o pai dela. Né, tudo para deixar a mãe emocionada também. Então, a história acaba com um fim totalmente sem sentido, né? Com eles aí levando a menina para dormir, né? Com todos eles também fazendo uma canção para eles dormirem. Ou seja, uma história sem pé nem cabeça, tudo totalmente caótico, ridículo. E a próxima história, então, é sobre o Simba, o Marujo Trapalhão. Se eu não me engano, este daqui é um filme, né, que foi adaptado para os gibis. Eu não costumo assistir os Trapalhões, né? Eu assistia quando eu era criança, assistia a Turma do Didi, mas os Trapalhões antigos aí, eu não sei exatamente esse filme aí como que é, né, do Simba, mas pelo jeito este filme foi feito e eles simplesmente, né, tiraram a foto aí usaram as fotos do filme para fazer esse quadrinho. Ficou totalmente ridículo também, a mesma coisa, ficou mal organizado, não tem muito pequenas letras, né? E aqui esses quadros azuis aqui, ó, esses quadros vazios é para compensar, né, a falta de ligação com a história. Então ele acaba dando um resumo aí para pular para as próximas cenas. Então ali é uma aventura que eu mal entendi direito, né? É mais fácil assistir o filme. Mas aqui parece que eles estavam atrás de um objeto mágico e também tinha o gênio, tem o gênio da lâmpada, tudo é história clichê, né, de Simba. E daí no final, né, meio ridículo, que esta mulher estava apaixonada pelo Simba, mas o Didi também estava apaixonado por ela. Então, por magia, acabou criando um clone. Que ridículo essa história. Um clone para ele se casar com ela. Para ter duas dessa mulher, uma para o Simba e uma para o Didi. E este foi o fim. E aqui mais uma história longa e chata sobre o castelo do rei Arthur, né, que ele chama de tio Arthur, que na verdade é uma pessoa que é um professor de história que finge ser um rei. Então é a mesma coisa, né? Essa história segue o mesmo ritmo, cheio de piadas atrás da outra, os balões de diálogos totalmente fora de ordem, né? Às vezes a sarjeta totalmente desorganizada, né? E sem contar ainda que eu achei que uma fala racista do Didi, falando que o Mussum seria preso numa gaiola, porque se ele pulasse o muro do castelo, né? Porque as pessoas ou a polícia iriam confundir ele com um macaco. Então, para você ter uma noção do que é este gibizinho. E aqui eu vou pular bem rápido, né? Que é uma história bem longa, eu achei bem desorganizado. Uma mulher que finge ser fantasma. Daí, de repente, do nada, o tal rei Arthur quer convocar, né, os homens aí para serem soldados, né? Querem alistar eles como soldados do rei. Né? Então é uma história totalmente besta, boba, sem sentido. Não há prazer da leitura, né, neste gibi, que é totalmente caótico. Parece que foi feito às pressas, né? Somente para vender, né? Por causa da fama dos Trapalhões na época. Então foi muito mal feito. E este foi o fim. Espero que tenha gostado, curta, compartilhe, se inscreva e até a próxima.